1 Samuel 1:27. Por este menino orava eu, o Senhor me concedeu a petição que lhe fiz. Pelo que também agora eu entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver pertencerá ao Senhor. E adoraram ali ao Senhor. Diga glória a Deus. Vamos recapitular o 1:27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu fiz. Podeis tomar os vossos assentos com as mãos desocupadas. Louve o Senhor com palmas bem alegre para Jesus. Mas tem que ser aquelas palmas bem alegres, sabe? Aquelas palmas de crente pentecostal, isso. Pode bater palmas e glorificar ao Senhor nesta manhã. Queridos irmãos, nós entramos hoje no primeiro dia da campanha, 7 dias de sacrifício para a conquista do impossível. E a palavra que o Senhor nos traz esta manhã é uma história que mudou o coração de Deus em relação a alguém. A Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam e contribuem para os bens do que amam a lei do Senhor. Até um sofrimento, até uma perseguição, uma calúnia, até um levante, tudo o que acontece contribui para que Deus seja glorificado na sua vida. Porque quando o apóstolo Paulo vai dizer, e todas as coisas contribuem juntamente para os bens do que amam a Deus, eu sei que o Senhor está dizendo que tudo volta em vitória, em bênção e em prosperidade para a nossa vida. Porque a Bíblia diz que Deus corrige e açoita todos aqueles quanto ama. A sua correção, o seu cuidado, a sua aprovação, ela não dura para sempre. A Bíblia diz que Deus não nos provará além do que possamos suportar. Então toda luta, toda dificuldade, ela tem um tempo, ela tem um momento, ela tem um instante, mas depois você vai dizer, como disse Jó, eu só conhecia ele de falar, mas agora os meus olhos podem contemplar as obras das tuas mãos. Porque a luta acaba te mostrando, a luta acaba te fazendo enxergar que Deus ele nos leva para o deserto para prover coisas que em um outro lugar ele não poderia prover para nós. Deus nos leva para a dificuldade para nós vermos o quanto ele é poderoso para nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Preste bem atenção. Deus leva agora os discípulos para o mar. E a Bíblia diz que se levanta uma tempestade, se levanta um vendaval, para os discípulos ver que ele tem poder de acalmar a tempestade e aquietar o mar. A Bíblia diz que o Senhor leva Moisés para frente do Mar Vermelho, para mostrar para Moisés que ele faz 2 paredes de água e faz o mar se abrir para que eles passem em seco. Você vai ver Jesus chamando os discípulos para outra margem, e a Bíblia diz que Jesus se aparece ali, eles falam, é um fantasma, mas Jesus não era um fantasma. Jesus passou por ali, se apresentou a eles para que Pedro viesse andando sobre as águas. Até hoje a física não consegue explicar como é que um homem começou e continuou andando sobre as águas, porque Jesus chamou, ele colocou o pé, e Jesus disse, Pedro vem, ele pôs o outro pé e caminhou sobre as águas. Por aí você percebe que toda situação, seja ela difícil, seja ela diversa, seja ela uma situação que te causa lágrima, depois você vai dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu conheci que todo o poder está nas tuas mãos, e operando o Senhor, quem impedirá? Pode glorificar a Ele. Você passa a conhecer o poder de Deus, você passa a conhecer o que Ele pode fazer por você. A Bíblia vai dizer agora que existia um homem por nome de Eucana. A Bíblia fala que este homem era um homem de negócios. Todo judeu, até hoje você vai ver que os judeus são homens de negócio. É muito difícil você ver um judeu sendo empregado do outro, porque eles têm algo de vender, de comprar, de comercializar. Eles têm uma prosperidade, uma inteligência muito grande dada por Deus para prosperar.
E Eucana era um homem importante, era um homem que ele gozava ali de uma vida próspera. E a Bíblia vai dizer que ele casou-se com a mulher por nome de Ana, constituiu uma família com ela e amava muito a sua esposa. O tempo foi passando e a Bíblia diz que Ana era proibida de gerar. Irmãos, para um judeu casar com uma mulher que não gerasse filho, haveria um opróbrio para essa mulher, haveria uma vergonha, porque se ele era um homem de negócios, se ele era um homem que vendia, que comprava, que negociava, ele precisaria dos seus filhos para dar continuidade a este trabalho, ele precisaria de alguém para continuar esta tarefa. E a Bíblia conta que aquele homem, vendo que a sua esposa era estéril, ele continuou ainda com Ana, mas a lei daquela época, eles viviam, meus irmãos, uma época que a poligamia era liberada. O que era a poligamia? É o casamento com várias mulheres. Então Eucana, ele não queria desprezar a sua esposa, ele não queria desonrar a Ana, mas a lei lhe dava direito. Ele era cobrado pela família, ele era cobrado pelos amigos. As pessoas diziam: como você vai viver em uma família que a sua esposa não produz, que a sua esposa não pode gerar filhos? A palavra diz, irmãos, que Ana não gerava, porque Deus lhe havia cerrado a sua madre. O que me alegra dentro desta palavra é porque o resultado da situação de Ana não veio de um laboratório clínico. O resultado da situação de Ana não veio do homem, não veio da mulher. A Bíblia diz que o Senhor lhe havia trancado a madre e disse: você não produz. É para você dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque o seu problema não está na mão do homem, o teu problema está na mão de Deus. E se Deus quiser, Ele abre a sua madre e você produz o que você precisa. Levante a sua mão e dê um glória a Deus para Jesus. Ana, ela não sabia, olhe para cá, Ana não sabia, mas o Senhor lhe havia cerrado a madre. É melhor os nossos problemas nas mãos de Deus do que na mão dos homens. É melhor as nossas causas nas mãos de Deus do que nas mãos do ser humano, porque o ser humano não tem misericórdia, o ser humano não tem amor, o ser humano não ajuda. Mas a Bíblia diz que se nós estivermos em Cristo e Cristo estiver em nós, tudo o que pedirmos ao Pai, Ele fará para que o Pai seja glorificado. Sabe por quê que o inimigo não gosta que você vá à igreja? Sabe por quê que o inimigo não gosta que você ora? Porque quando o crente ora, ele tira da mão do homem e põe na mão de Deus. Ele tira da mão do médico e coloca na mão de Deus. Ele tira da mão da advocacia e coloca na mão de Deus. E quando Deus se levanta, Ele fala: então recebe a resposta da tua oração, recebe a resposta do teu clamor. Levanta a mão e dá glória para Jesus, porque o que você precisa está na mão de Deus. É Deus que disse: você não vai produzir. Mas o mesmo que disse não vai produzir é o mesmo que pode dizer: produza a partir de agora. A Bíblia fala que no princípio a terra era sem forma e era vazia. Deus disse: haja luz, e a luz apareceu. Haja terra, e a terra apareceu. O mar, olha, até hoje, aqui não é cidade marítima, mas você já viu um mar ou pela internet, ou pela revista, ou em algum lugar. Até hoje você fica pensando: meu Deus, o mar está muito mais alto do que a terra. Quando você olha, meu irmão, o mar parece que está assim, mas se você perceber, está muito além dos nossos olhos. E aí você pensa: meu Deus, Deus colocou um limite, aqui é parte seca e é parte molhada. Até para uma onda chegar na terra tem que ser pela permissão de Deus. Se não for pela permissão de Deus, o mar tem que se conter. Olhe para cá, a Bíblia diz que tudo foi feito pela palavra de Deus. Haja estrela, haja água, haja terra, e tudo houve. Então você percebe que depende de uma palavra de Deus. Ana tinha o seu ventre cerrado porque Deus diz: você não vai produzir. Mas eu te digo uma coisa: o tempo que Deus diz não para você, Deus não está dizendo não para sempre.
O tempo que Deus fala não é agora para você, não significa que Ele não vai te dar nunca. Quando Deus diz esse momento não é o momento exato, não significa que Ele não quer te dar. Significa que Ele está trabalhando o seu caráter, Ele está trabalhando a sua esperança, Ele está trabalhando a sua paciência, Ele está trabalhando a sua fé. Mas vai chegar um tempo que você vai declarar como Davi declarou no Salmo 40: eu esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Oh, glória a Deus, aleluias. Ele escuta o teu clamor quando você persevera, Ele escuta o teu clamor quando você não deixa de confiar nele. E a Bíblia conta que ele adquiriu uma segunda esposa, que era a Penina. A Penina chegou em casa e começou a ocupar o lugar de uma segunda esposa. Engraçado que ela produziu naquele ano. No outro ano tornou a produzir. No terceiro ano produziu mais ainda. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer que deu a ele muitos filhos. Tem hora que nós não entendemos o porquê que nós vemos pessoas que não temem a Deus produzir tão rápido. Nós não entendemos porquê que pessoas que não têm um pingo de compromisso com Deus ter êxitos e vitórias mais rápido do que nós que confiamos. Mas uma coisa eu digo para você: a prosperidade que o mundo dá não é a mesma que Deus dá. O mundo pode dar riqueza, mas prosperidade só quem anda com Deus. A riqueza qualquer um pode adquirir, mas prosperidade é diferente. Aquela mulher começou a ter filhos, e a Bíblia diz que aquilo não mudava o coração de Eucana, porque Eucana continuava amando a Ana. Eu quero dizer uma coisa para você: alguém do seu lado pode estar crescendo, alguém do seu lado pode estar desenvolvendo, alguém do seu lado pode estar prosperando mais do que você, mas Deus te ama. Assim como Eucana amava a Ana, mesmo não produzindo, Deus te trouxe aqui nesta manhã e está dizendo: mesmo desempregado, o meu amor não aparta de ti. Mesmo doente, o meu amor não aparta de ti. Mesmo nesta situação dentro da tua casa, o meu amor não aparta de ti. Então levante a sua mão e receba o consolo do Espírito Santo, porque mais cedo ou mais tarde Ele há de cumprir o desejo da tua alma. E conta a palavra que a Penina, olha, enquanto ela produzia não tinha problema nenhum, porque produzir, todo mundo está liberado a produzir, sim ou não, pastor Abílio? A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto, mas a partir do momento que ela começou a atacar a Ana, a guerra de Deus foi direto com Penina. Ela começou, sabe fazer o quê? A incitar contendas contra Ana, a incitar de tal maneira, o versículo 6 diz: e a sua rival. Olha a situação que virou a vida da Ana. Até então era só uma mulher que veio para gerar filhos ao meu marido. Isso era normal naquela época. Quando Sara não podia dar filho, ela deu a empregada egípcia, que era Agar, para coabitar com Abraão e gerar um filho. Mas a Bíblia diz que a Penina entrou agora para não ser mais uma mulher, mas rival. A segunda coisa que você deve aprender dentro desta palavra, a primeira, é que tudo está na mão de Deus. O controle está na mão de Deus. O poder está na mão de Deus. A autoridade está na mão de Deus. Agora, a segunda coisa você tem que entender: que enquanto você espera por alguma coisa, você vai passar pelo vale da afronta. Enquanto você espera alguma coisa, você vai passar pelo vale das palavras que te machuca. Você vai passar por um momento, enquanto você está desempregado, vai olhar alguém para você e vai achar que o seu caráter é que não gosta de trabalhar, mas não entende que você está numa guerra procurando por um trabalho. Enquanto você está lutando pela sua família, alguém vai dizer que foi descuido seu ou descuido do seu esposo, mas não entendendo que você está lutando contra uma legião de demônios. Enquanto você está esperando a libertação de um filho,
filho. Alguém vai dizer: o filho dela é drogado porque não teve educação em casa. Mas enquanto isso você vai orando dizendo: Senhor, eu não sei aonde faltou educação para este menino, mas nas drogas eu não conformo com ele. As pessoas sempre vão querer, sendo usadas pelo diabo para questionar a nossa falta de produção. Por que você não tem um emprego ainda? Por que você está de aluguel ainda? Por que seu marido ainda não é da igreja? Se você canta, ora, prega, relampeia, sapateia. Por que você ainda não tem aquilo? É porque o tempo não é meu e nem é seu. O tempo é de Deus. Quando alguém te perguntar por que você não tem ainda, você diga para ele, sabe o que? Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. Agora, quando chegar a obra de Deus, sai da frente homem, sai da frente mulher, sai da frente pessoa, sai da frente demônio, porque você vai ver a providência que Deus vai mandar para a tua vida. Pelo amor de Deus, levanta a mão e dá glória para Jesus, porque Deus está falando conosco aqui nesta manhã. Versículo 6 diz: a sua rival excessivamente lhe afrontava, pelo que Ana chorava. Olha aqui, ó. A sua rival provocava excessivamente para irritar, mas não falava que a Ana ficava irritada. Diga glória a Deus. A sua rival a provocava para, e não a sua rival provocava e ela irritava. Minha irmã, enquanto você espera, se enche do Espírito Santo. Enquanto você aguarda, leia a palavra de Deus. Aquela mulher dizia: Ana, você pode ser mulher de Deus, mas filho que é bom nada, hein? Você pode ser mulher de Deus, mas o Eucana não tem prazer em você porque você não tem filho. E a Ana escutando aquilo, sabe o que a Ana fez? Entrou na casa do Senhor. Ana não entrou na briga. Ana não entrou a falar do seu marido ou a discutir contra Deus. Mas Ana entrou em uma comunhão com Deus. A Bíblia diz que ela entrava no templo e orava, mesmo cheia de problemas, mesmo irritada, não falando, mas por dentro, porque o espírito se abate. O espírito não de Deus, mas o espírito do homem se abate. Aquela mulher adentrou ao templo e disse: Senhor, eu vou derramar as minhas queixas perante o seu altar. Sabe o que é o desejo do adversário? É que no meio desta confusão você estresse e abra mão da sua família. Que no meio desta situação você estresse e saia da presença de Deus. Que no meio desta situação você abandone os seus sonhos e ande pela bebida, pelos vícios. Mas uma coisa eu te digo, em Tiago 4:10: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele vos exaltará. Você está chorando, continua chorando mais um pouco, porque daqui a pouco aquele que há de vir virá e não tardará, e vai dizer para você: o choro pode durar uma noite, mas a alegria chega pela manhã. Recebe a tua vitória, recebe a tua vitória, recebe a tua vitória, porque eu tenho visto a tua perseverança. A Ana foi para o altar de Deus e começou a orar, começou a chorar. Irmãos, a Bíblia diz que ela entrou agora em uma guerra espiritual. Quantos têm travado batalhas de oração? Levante as suas mãos. Ela começou a orar e começou a buscar. E essa mulher era crente, meu irmão. Era crente, porque morar com um demônio dentro de casa não é fácil. Você tem uma pessoa que te perturba na hora que você vai comer. Você tem uma pessoa que te perturba na hora que você vai tomar um chá. Você está na hora que você está ali deitada. Ou seja, a casa de Ana se tornou um lugar de guerra, um campo de batalha. Mas aquele campo de batalha não atrapalhou a sua comunhão com Deus. Olha para cá, a Bíblia conta que ela foi orando. E orando, ela orou tanto que chegou uma hora que não tinha palavras.
E graças a Deus que esse Deus que a gente serve é onipotente porque pode todas as coisas. É onisciente porque sabe de tudo. É onipresente porque está em todo lugar. Quando ela mexia só com a boca, e a Bíblia diz que ela não comia, tudo indica que ela jejuava. Porque o jejum é conhecido desde o passado. Essa mulher orava e jejuava. O sacerdote que já tinha perdido a visão de Deus, que era o Eli, a Bíblia também vai narrar a queda dele, olhou para ela e disse: mulher, aparta de você esse vinho, para de beber. Ou seja, eu conheço a situação que você vive dentro de casa com o seu marido. Talvez você está bebendo muito vinho para embriagar e perder um pouco esse sentimento de vergonha. Talvez você está aqui embriagada para esquecer que lá tem uma rival que todo ano a mulher fica grávida e até agora você não gera. Aparta de você esse vinho. Aquela mulher disse: a tua serva não está bêbada e nem embriagada, mas a tua serva está derramando a sua petição diante do Senhor. Olhe para cá. Ana foi dada como alguém que estava bêbada. Foi dada como alguém que estava se embriagando. Entre o tempo que você espera em Deus, entre o tempo primeiro que você sabe que o poder está em Deus, que você é afrontado, vão criar uma reputação ao teu respeito. Mas você não deve explicação para ninguém. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Ana ficou em silêncio e disse: a tua serva não está bêbada. Mas também não disse o porquê orava. Você não precisa contar para ninguém o que você precisa. Conte àquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Passado-se um tempo, Ana orou ao Senhor, buscou ao Senhor, e foram ao templo para sacrificar ao Senhor. A Bíblia diz que, havendo adorado, isso daqui não foi depois que o Samuel estava já gerando, não. Mesmo perdendo, mesmo sendo envergonhada, essa mulher tinha coragem de ir ao templo adorar ao Senhor. E é esse que é o sacrifício, irmãos, que o inimigo nunca entendeu. O inimigo disse para Deus: sabe por que Jó te adora? Porque você tem cercado ele de coisas boas. Como é que um homem desse não vai ter motivo para dar glória? Chegou um dia, desceu fogo do céu e matou todos os animais que estavam no campo. Veio um vento, bateu na casa, a casa desmoronou e matou 10 filhos. E aí só vinha notícia. Essa semana eu estava pensando: meu Deus, só escapava gente para dizer: só eu escapei para trazer a nova. Só eu escapei para trazer a nova. Engraçado que só escapou esse povo. Eu espero que quando Jó teve tudo de volta, eles também tenham sobrevivido para voltar a notícia que Deus virou o cativeiro de Jó. A palavra conta. Pode louvar a Ele com palmas. A palavra conta que Jó perdeu tudo em um dia e assentou nas cinzas. A palavra cinza em hebraico significa lixo. Jó se assentou no lixo. Ele assentou, sabe, debaixo daquela mansão, debaixo de tudo que um dia estava de pé e caiu tudo. Ele assentou ali, pegou um caco de telha e começou a coçar suas feridas, porque ele atingiu-lhe uma lepra da cabeça até os pés, de tal maneira que ele coçava com aquele caco de telha. E conta a palavra do Senhor que ele assentou na cinza, e o diabo só olhando assim, quero ver se ele vai murmurar agora. Agora, sem mulher, sem filho, sem riqueza, sem empregado, sem nada. Quero ver o que ele vai fazer. Ele disse: eu nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá tornarei. O Senhor tem me dado, mas agora ele resolveu tomar. Irmãos, em nenhum momento Jó profere o nome do diabo. Mas no livro de Jó diz que passou por mim um espírito e o meu corpo arrepiou. Está no livro de Jó. Satanás estava tão perto de Jó
De tal maneira que Jó nem assim deu êxito para ele. Disse: não foi nem o diabo que tomou, Deus tomou. E em tudo isso, Jó estava glorificando a Deus. Porque o inimigo, olhe para cá, o inimigo está dizendo, ele vai dizer que eu tomei, ele vai dizer que eu levei tudo. Jó disse: não, o meu pai me deu e meu pai tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí, olhe para cá, pode bater palmas e dar glória a Deus. Vou finalizar, tá? Vou finalizar. A Bíblia diz que o diabo falou: tudo que o homem tem vai dar pela saúde dele. Irmão, Jó era tão crente, dá glória a Deus, que Jó vai dizer no capítulo 19 e no versículo 25: e depois de consumida esta minha carne, eu ainda tenho um encontro com Deus. Você acredita que Jó disse isso? E depois de todo esse meu corpo despelado de lepra, de câncer, de qualquer enfermidade, eu ainda vou comparecer diante dele. Aí o diabo ficou assustado. Levei tudo dele, ele deu glória a Deus. Quero tirar a vida dele. Ele está dizendo que vai encontrar com Deus? Não vou tocar nesse homem não. A Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou. E sabe o que aconteceu? Deus virou o cativeiro de Jó. Ana adorou mesmo não tendo. Terminou de adorar, vieram para casa. Ana coabitou com Eucana. Irmãos, a Bíblia diz que Eucana conheceu a Ana. Mas você sabe que eles como casal já tinham vida íntima há muito tempo. Mas naquele dia, a Bíblia vai dizer que o Senhor falou: hoje eu abro a sua madre. Eucana e Ana coabitaram, e a Bíblia vai dizer que agora a semente da oração já estava dentro de Ana. O tempo foi passando, a Ana foi engordando, a Ana foi pegando forma, a Ana foi tendo desejo, e a Penina toda preocupada, porque a Ana só andava alisando a barriga para a casa inteira. Diga glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que chegado o tempo, veio a notícia que abalou a estrutura. O Samuel já estava gerado. Se fosse os dias de hoje, Penina cruzando os dedos para morrer, indo aqui, indo ali, fazendo maldade, não vai nascer desse jeito, não vai morrer no parto. Mas não adianta, foi gerado em oração. O que é gerado em oração, macumba não derruba, inveja não derruba, feitiço não derruba. Se você crê, levanta a mão e dá glória a Deus, porque o que é gerado em oração, o diabo não destrói. Para finalizar esta palavra, o menino nasceu. O Samuca nasceu, Samuel nasceu. Quando Samuel nasceu, ele nasceu com 3 ministérios diferentes. Os filhos de Penina, você não sabe nem se era crente, porque não haverá memória do ímpio. Você não sabe nem se servia a Deus. Ela teve muitos filhos, mas você já leu na Bíblia que algum deles fizeram algo para Deus? Não. A Bíblia vai dizer que Samuel era profeta diante de Deus. Samuel era sacerdote diante de Deus e exerceu a função de juiz dentro da casa de Israel. Deus lá do céu dizendo: demorou, né, Ana? Mas veio 3D, 3 dimensões: profeta, juiz e sacerdote. Cadê os filhos de Penina? Não fizeram nada. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus, quando ela vem numa boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Fica de pé, pode bater palmas e dar glória a Deus. Fique de pé. Quando Ana chegou lá no outro ano, com Samuel todo bonitinho, enroladinho, olha o que ela disse no verso 27. Por este menino orava eu. Mas aí o Eli vai dizer: mas você vai dar ele? Vou dar, porque foi Deus que me deu. Pelo que também agora entregou ao Senhor. Irmã, você vai voltar daqui a pouco tempo e vai dizer: por este casamento orava eu. Você vai dizer daqui a pouco tempo: por esta causa na justiça orava eu. Pela libertação dos meus filhos orava eu.
e você vai apresentar diante do altar de Deus. Quem crê, levante as suas mãos. Neste momento nós vamos fazer a oração da campanha. 7 dias de sacrifício para a conquista do impossível. Você que tem aí o seu formulário, você que tem formulário, nós vamos agora apresentar ele, o primeiro. Eu não sei se você trouxe todos, mas o primeiro, nós vamos orar em nome de Jesus Cristo. Se não for pedir demais, eu queria que você viesse aqui na frente. Vem à frente, amém? Vai ficar um obreiro e um obreiro aí olhando a sua bolsa. Pode deixar na cadeira mesmo. Louvado seja Deus. Nem todos os obreiros vêm, amém? O irmão Cristiano fique na porta. E a irmã Marli, amém? Observe, por favor, porque a igreja é grande, né? Vem à frente todos vocês que estão neste propósito. Nós vamos orar agora 7 dias do sacrifício para a conquista do impossível. Algumas pessoas estão em jejum, e eu tenho certeza que o Senhor vai responder o nosso clamor aqui agora. Isso, vem à frente. Nós estamos transmitindo este culto também pela internet, amém? Os irmãos estão nos ouvindo agora em várias partes do Brasil. E tem muita irmã que fala: irmã, não vim no culto, mas participei do culto pela internet. Vamos orar, vamos levantar o nosso propósito. Até quem está sem propósito, vem aqui os irmãos que estão aí. Vem aqui, minha irmã, venha também. Mesmo que não está na campanha, venha estar conosco aqui. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Fecha os teus olhos. Chegou o momento desta oração. Nós vamos orar e você vai colocar o seu propósito na mão de Deus. Você vai entregar tudo nas mãos do Senhor, porque durante 7 dias nós vamos clamar este Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Quem não tem, que veio aqui hoje, quer fazer parte desta campanha, está aqui os 7 formulários. Hoje é o primeiro dia e nós vamos estar orando. Você pode pedir o obreiro. Feche os olhos. Comece todos orando. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai. Senhor, neste momento maravilhoso de oração, ó Deus, eu apresento diante fogo as tuas mãos de graça. Senhor, meu Pai, nós estamos de joelhos diante do altar do Senhor. Senhor, porque a sua palavra diz, meu Pai, santifica o povo hoje, e amanhã farei maravilha no meio de vós. Senhor, nós estamos aqui nesta campanha, Senhor, orando. Nós estamos aqui nesta campanha de jejum, de consagração. Nós estamos aqui nesta campanha pedindo ao Senhor, ó Pai, a tua boa mão sobre a nossa vida. Senhor, a tua boa mão sobre esta casa, sobre esta família. Senhor, meu Pai, no primeiro dia desta campanha, eu quero pedir ao Senhor, vai tocando nesta vida, meu Pai, vai tocando neste lar, nesta família, vai tocando, Senhor, nesta casa, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Toca nessa família que estava agora separada, toca neste marido que foi embora de casa, toca nessa esposa, Senhor, que está enferma, que está doente. Toca, meu Pai, neste filho que está nas drogas, que está nos vícios. Toca, meu Pai, nesta pessoa, meu Pai, que está de joelhos diante do altar do Senhor, que está nesta campanha, na canderema suracalabaia, amando sol de candalaceia, está aqui orando, clamando. Senhor, vai tocando agora para a libertação. Liberta dos vícios, liberta da bebida, liberta das drogas, liberta do álcool, liberta do cigarro. Senhor, vai libertando esta pessoa que anda com más companhia, esta mulher que está orando pela restauração do casamento, essa mulher que está orando pela restauração da família. Vai entrando neste canto de comandar a sede na calabaia e vai repreendendo os demônios, ó Pai, que luta contra a vida desta pessoa. Senhor, na vida financeira, na vida material, na vida espiritual. Senhor, repreenda toda a potestade, ó Pai, todos os demônios que resistiam, meu Pai, todos os demônios que estavam resistindo, que seja repreendido agora através do jejum desta mulher, que seja repreendido através da oração. Não despreze, Senhor, o nosso clamor. Olha quantas coisas é impossível a este homem, olha quantas coisas é impossível a esta mulher. Amanda, mas não é impossível
impossível ao Senhor, ó Pai. Abre a porta do trabalho, repreenda, Senhor, os demônios, repreenda as obras da maldade, que Satanás seja enfraquecido agora, que a morte saia desta família, Senhor, que o Senhor venha resolver este problema, que para esta mulher não há condições, que para esta mulher não tem jeito, mas o Senhor é provedor de uma nova história. Cura, Senhor, essa enfermidade, cura, Senhor, esta moléstia, cura, Senhor, este mal, Senhor, este mal que está neste corpo, este mal, Senhor, que está nesta saúde, essa mulher que está agora na UTI, essa pessoa que está agora no hospital, envia teu anjo lá agora.